Vou gravar aqui, então, a aula de Second Battle, dia 11/8/2022. Esse daqui é o que a gente vai estar olhando hoje durante a aula. O sumário vai ser realizando equidade, que significa realizar equidade. Quando vamos fazer Second Battle, quando não vamos fazer, os exemplos, em teoria também, e vamos ver algumas mãos práticas em software de Reg versus Second Battle. Perguntas sobre a aula, todo mundo depois tentar responder aí, anotem, por favor. Como construir os ranges de barril turn? Quando devemos optar em realizar equidade? Qual a frequência ideal versus a minha atual? Então, peguem essas perguntas. Notem elas no final. Vou fazer até diferente com vocês. A gente vai trazer essas respostas durante a semana. Deixar vocês absorverem. Vamos ver lá no final o que a gente faz. Se a gente responde ou se a gente dá um período para vocês pensarem na resposta. Todo mundo anotou, né? Uhum. Todo mundo mutado, por favor, quando dá interferência do áudio. Vamos falar do primeiro tema, que é realizando equidade no tempo. Na prática, é quando vamos optar em fazer check turn. Quando realizar a nossa act, possamos tirar valor no river. Basicamente, aqui é você ter, por exemplo, um flush draw alto, um flush draw em AIS, por exemplo, em pote HU, né? Sempre lembrar que isso é pote HU. E você está em position, o agressor está em position, e aí você vai, basicamente, você se betou flop, ele te deu call, não bateu o seu flush, e não, a carta não é tão boa para você dar second barrel. Você continuar betando. Então, basicamente, é você fazer check ainda com algum valor, e quando bate o seu flush, você conseguir extrair river. Quais runouts são bons para second barrel? Resposta para a pergunta acima vai variar diante do range percebido. Perceba que todo o tema que eu estou trazendo para vocês fala muito em range percebido. Então, vocês precisam identificar isso. Tipo, contra qual range eu estou jogando. Essa é a parte mais importante, talvez, para você conseguir dar um próximo passo na sua carreira. Ok? A carta do turn, ela é melhor para o seu range ou para o range do vilão? A partir disso, a gente vai decidir se a gente vai fazer o second battle ou não. Eu peguei aqui um exemplo de um spot EP, OMP versus BB, stack entre 30 e 60 blinds, ou seja, estamos deep. E estamos jogando em posição, no in position, IP. Cartas que geralmente melhoram o nosso range percebido
as cartas que são boas para a gente usar second pair, cartas que geralmente melhoram nosso range percebido, ou seja, são overcards, second pair. O que é o second pair? Tipo, temos lá um flop, por exemplo, rei, 7, 5. Bateu uma carta entre o 7 e o rei. Você vai ter um second pair. Geralmente vai ser bom para dar segundo barril, por blefe, tá? Por valor, você vai ter que pensar muito em size nessa hora. Você vai ter que tentar entender o range dele, ver se você ainda está tirando valor com o segundo par. E você também tem que pensar se você checar, se você fez o second pair, se você checar ali, se não vai se tornar mais difícil você jogar river. Isso também, se você não vai estar dando free card, isso daí conta, ok? Cartas que completam flush vão ser boas para second pair, e principalmente quando temos blocker de nuts. Isso já é um conceito bem mais avançado, mas já dá para você começar a pensar. Por exemplo, tem mais paus, carta aqui do turn, não fiz o flush, mas eu tenho mais, completou o flush de paus, eu tenho mais de paus. Então eu tenho blocker de nuts. Eu tenho aqui uma dama. O bordo está seguido até no turn, o bordo seguiu até dama. Por exemplo, quem tem valete dama seguiu aqui. Ou quem tem dama 9, quem tem dama 10 seguiu aqui. Eu tenho uma blocker de nuts. Essas cartas vão ser boas para second barrel. Estamos em um spot, um AK off. Fizemos open raise BP, o BB defendeu. Flop bateu 10, 6 e 2. Aqui tem o símbolo dos naipes, então é um flop rainbow. E o turn trouxe uma dama de espadas. Essa carta é melhor para qual range? Então, visualizem o spot. Temos um spot com a call off, a gente faz open raise BP, o BB defendeu, o flop bateu 10, 6 e 2. A gente deu o C-bet, ele pagou. O turn veio uma dama. Essa carta é melhor para o nosso range ou é melhor para o range dele? Como que você vai descobrir isso? A partir do momento que você C-betou um flop 10, 6 e 2 e ele te pagou a C-bet no flop 10, 6 e 2, ali você já tem que capar um monte de coisa que ele continua defendendo. Então, ele fleta lá 45% contra EP, quando o EP faz o pen raise, o EP defende 45% de flat, 40% de flat. Pega a calculadora de range, coloca o range que o bebê deveria estar defendendo. Aí eu CBT esse flop, deixa ele eliminar aqui as mãos, que ele não vai continuar. Aí bateu o turn dama. Essa carta vai se tornar melhor para qual range? O range do EP ou o range do bebê? Qual a size vamos utilizar? Desculpa aí o erro de português. Qual a size vamos utilizar para second barrel nesse spot? Isso também é importante saber. Isso vai variar muito, tá? A resposta aqui dessa primeira pergunta é fácil, né? Alguém aí quer responder? Dá melhor para nós, né? Melhor para o range do EP. Size que vamos utilizar aqui, gente, vai variar bastante. Geralmente, um spot de EP versus BP, a gente já vai espetar um pouco maior flop. Então, o meu CBET padrão, um flop, ele varia entre 20% e 30%. Quando eu estou abrindo DP, o BB defende, a minha CBET flop já é 40%. 40% CBET flop, a size, né? 40%. Não a frequência, a size. 40% pode. Bateu o turn, qual a size que eu devo continuar uma carta dessa, por exemplo? Quais as cartas que vão ser boas para eu continuar? Então, aí vai depender muito. Tipo, uma dama dessa, eu não preciso fazer tão alto. Eu vou manter ali fazendo, tipo, 40%. Não vou baixar a size também. Vou fazer de novo 40%. Ou se eu fiz
30%? Vou fazer de novo 30% nessa dama. Isso daí vai variar. Size é uma coisa que influencia muito no spot, muito. Um erro que iniciantes cometem bastante é que acaba transformando mão de valor em blefe por causa do tamanho da size. Então, aqui, vamos dar um exemplo. Eu tenho Wise e Off, minha mão ainda. Eu tenho Echo, tipo River, mas eu ainda estou blefando minha mão. Mas vamos supor que esse turn fosse um turn rei, que a minha mão ganhasse muito valor, contra um flop cebetado 10-6-2, onde a gente chegou no turn rei. Aí agora eu pego e cebeto, pum, 70%. Eu vejo muita gente fazendo isso. O que acontece? Você fazendo 70% turn num turn rei, não dama, você vai acabar transformando sua mão em blefe. Por quê? Porque quanto maior a size, mais forte o range de continuação. Para você construir a size de valor, você tem que mirar de qual range você vai tirar valor. Então, eu vou fazer esse tamanho de aposta, porque eu ainda continuo extraindo do 10, eu ainda continuo, se eu fizer 40% aqui, de repente eu ainda, pode ser que eu extraia ainda do 6. Agora, se eu fizer 70%, o cara vai ficar assim de pagar até com 10. Vai falar, nossa, agora, tipo, 10 já não tem tanto valor. E eu não vou conseguir extrair nada livre também. Então, acaba transformando a mão em blefe, valor em blefe, pelo tamanho da size. Tomar bastante cuidado com isso daí. Tem aulas de criação de size na biblioteca também. Sempre bom estar revisando como construir size. Então, aqui eu tenho a resposta para vocês. Aqui o primeiro exemplo que eu rodei mostra o range do EP na faixa de stack de 30 BBs. E percebam o quanto que a gente vai fazer ainda a smash turn, a gente vai continuar betando turn com o turn dama. Tudo isso que está aqui nessa corzinha mais rosa ou alaranjado aqui é bet. Né? O que está dando check está em verde. Então, a gente vai dar check, por exemplo, as 10 off tem aqui uma frequência de check por valor. Mas ainda assim, ainda tem uma frequência de bet. Mas perceba que ele está pegando tudo agora aqui e transformando em blefe. Ele pegou, obviamente, as damas de valor, mas ele pegou um monte de mão aqui com o rei, ó. Ó, rei 6, está transformando em blefe o terceiro par. Está transformando em blefe rei 7, rei 8, rei 9. Ó, olha um monte de frequências de blefe que a gente tem aqui. Olha um monte de ais que a gente está blefando aqui agora. Ó. O AIS 3 suited, o AIS 4, o AIS 5, o AIS 6, o AIS 7, o AIS 8, o AIS 9. O AIS 9 off, que na verdade não vai ter no nosso range, a gente não abre esse GP, mas está constando que até se você, desculpa, fez o open raise, você deveria estar blefando 100% das vezes o AIS 9. O AIS valete. Então, olha a quantidade de combos que a gente vai estar blefando turn dama, ou seja, uma overcard. Quando essa dama está melhorando muito o range do EP. Isso daqui já é óbvio que se a gente estiver jogando botão versus BB, a dama também continua sendo boa para dar second battle? O black? Sim, continua. Mas já é um spot diferente. Porque são ranges muito amplos daí. Aí já é range de botão versus range de BB. Ou seja, botão abre 50%, BB defende 50%. São ranges muito, muito amplos. Já muda o pensamento também no solver, no GTO. E aí, óbvio, leitura de HUD. Quanto que esse cara folda esse bet flop, quanto que esse cara agora folda esse bet turn, tudo isso daí vai influenciar para a decisão. Se vai fazer o second battle ou não. Ok? Então, aqui, no turn dama,
nesse spot de EP versus BB, a gente está blefando tudo. Praticamente não tem como que a gente está desistindo aqui. Está desistindo lá, está dando check para 6, 7. E o Solver tem alguma razão para fazer isso. Está desistindo 4, 4, 5, 5. Talvez seja porque a gente não bloqueia nada no meio ali, né? Tipo, por que ele transforma em blefe o As 9 off e não transforma o 4, 4, 5, 5 em blefe? Porque o 9 está bloqueando combos como valete 9, 7, 9, 8, 9, está bloqueando esses combos. 4, 4, 5, 5 não. Então, basicamente é isso que o Solver pensa na hora de analisar. Ok? Aqui eu mudei a carta do turn por um valete, para trazer aqui o exemplo para vocês se o valete vai ser bom ainda para continuar blefando, ou seja, um overcard. Perceba que ainda com o valete a gente continua blefando tudo. Blefando todos os combos com dama, blefando todos os combos com rei, blefando todos os combos com ás. E óbvio que aí vai ter as best valor, né? Mas eu pego aqui, por exemplo, o ás rei, ó, 100%, o ás dama, 100%. O ás dama off que tem um pouquinho de percentual de check e não tem nem como a gente mensurar. Tipo, isso daqui é a HUD que vai falar. Deixa eu ver agora quanto que esse cara folda turn. E aí, se ele é um cara que não folda quase nada turn, talvez eu use esse percentual de check. E aí eu posso estar usando esse percentual de check para realizar minha equidade. Eu posso ter um valor de showdown aí, de repente. Pode bater meu rei, extrair um monte no river. Né? Mas aí vai ser pouco que a gente vai usar. É difícil pegar esses percentuaizinhos ali, que ali deve estar dando o quê? Tipo, nem 20%, deve ser 15% de check. Muito, muito baixo. Né? Então, eu só quis colocar uma carta que não fosse a dama, quis colocar um valete para mostrar para vocês que tanto faz ali o second barrel por blefe, tanto faz o valete ou a dama. A gente tem Ás e Rei, a gente vai continuar barrelando no valete, na dama. Eu poderia ter colocado outras cartas mais aí. Eu peguei outros exemplos do que a gente não deve fazer, tá? Então, quando não devemos aplicar second barrel nesse spot, cartas que melhoram o range do vilão, o range percebido, cartas que não mudaram a textura do board, ou seja, tipo, tem lá um flop, a gente está no flop 10, 6 e 2, bateu um 4, bateu um 5, tipo, mudou, mas mudou melhor para ele, né? O range do EP não muda nada. Um exemplo de cartas que a gente não deve fazer, as dobras, é um nó que passa 100% das vezes bem ruim. Então, se a gente está um flop 10, 6 e 2, turn é 10, turn 6, turn 2, vão ser ruins. Pensa que tudo que ele te pagou essa bet flop, ele vai continuar pagando esse bet turn com bastante tranquilidade, mesmo na dobra do 10, onde a gente vai ter um pouquinho de ainda nesse spot EP versus BB, a gente ainda vai ter um pouco de blefe, porque o nosso range tem bastante 10. Mas ele te paga, por exemplo, se dobrou 10, ele defendeu essa bet flop por 6, ele te paga com muita tranquilidade. Então, por blefe vai ser ruim. E por valor, quando a gente não tem 10, também acaba se tornando um pouco ruim. A gente tem ais aí, por exemplo, spot. Aí o cara vai lá e erra size de extrair do 6, por exemplo. Transforma em blefe, né? Ó, aqui eu coloquei um exemplo da dobra do 10. Perceba o quanto que reduziu agora, o quanto reduziu a continuation bet turn, bet turn por blefe. Agora a gente já está dando check com a ex-rei. Ex-dama, o ex-bala. Ele está ainda blefando algumas mãos
como o Ás 7, Ás 8, porque você ainda bloqueia muitos combos do meio ali, né? Tá bloqueando ainda bastante combo com 10, por exemplo, você tá no 9, no 8, que defendem o BB. Mas a frequência de check aqui já aumentou muito. Isso no turn 10, onde a gente ainda tem um pouco de blefe, mas eu não gostaria de ver vocês blefando em dobra. É muito GTO isso, sabe? Um exploit, principalmente nesses limites menores, não vai funcionar bem. Não vai ser legal. Então, lembrar que dobras vão ser ruins para continuar blefando. Aqui eu coloquei a dobra do 6. E aí, vejam a frequência que a gente tem de blefe. 0, né? Na dobra do 6. Ele está ali pegando alguns combos para blefar, como dama 8, sutre, dama 9, valete dama uma frequência e só. Né? O restante é valor, né? As 10 é valor, as 6 é valor, as 6 é valor. Todos os combos com 6 aí, você fez a trinca, né? Você tem valor agora. E os combos com 10, que ele continua barrelando ali, também por valor, né? E aí, óbvio que vai. O Solver ele te mostraria também aqui a size. Se você pegar aqui, é que aqui agora não vai dar para eu mostrar no Solver para vocês isso. Mas se eu pegar aqui, vocês vão ver que os combos com 10 vai estar betando uma size menor do que uma size, se você tem o 6, por exemplo. Vai estar, então a criação de size ela é super importante no start. Então, perceba o quanto que é ruim blefar numa dobra 6 nesse spot. E quase que em todos os spots vai ser muito ruim você continuar blefando. Visualizem bem o spot, ok? Vou até colocar o spot aqui para vocês daqui a pouco. E é isso. Vamos olhar exemplo na prática agora. Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui também o servidor. Só um momentinho, por favor. O servidor está sendo usado. Gostaria de mostrar algumas sites ali para vocês, não vai dar, né? Mas vamos aqui na prática. A gente abriu o EP, óbvio, tem buraco na mesa ali e tal. A gente sempre conta a posição de trás para frente, mas eu quero mostrar para vocês que mesmo que tivesse mesa cheia, tem um botão, o TOF, hijack, MP2, aqui seria MP3. Mas aqui eu estou contando num spot jogado de EP, mesa cheia. Vamos colocar que tem mais um aqui, e a gente está abrindo EP. Ok? Vamos visualizar isso. Bateu o flop 10, 6, 2, rainbow. Muito importante notar isso. Eu CBTei, não deu call, e agora vai estar dando. Mas a gente viu em todos os exemplos, mesmo eu não tendo, por exemplo, as espadas, que seria melhor ainda se eu tivesse as e rei off, que tivesse as espadas, seria melhor ainda. Daí eu tenho a blocker desse flush, no qual ele poderia ter pago lá um bet flop, um backdoor. E aí eu vou poder blefar mais vezes river. Eu já tenho que pensar na próxima street também. Quando eu tenho as espadas,
eu vou poder blefar toda vez que completar o flush. Então, quando você está no flop, você já tem que pensar as próximas 2, 3, as cartas que vão ser boas, as cartas que vão ser ruins. Ok? A gente tem um flop dama, mesmo eu não tendo blocker de flush, essa carta é muito boa para eu dar o second barrel. Então, aqui vamos ver a size que eu fiz. Fiz uma size grande. 70%. E se eu tivesse size dama, eu utilizaria a mesma size? Não, provavelmente não. Aí eu já ia talvez para uns 45, 50, 55. Agora, se eu não estiver bloqueando flush, daí talvez eu pense um pouquinho maior ali. Mas é isso, eu quero pensar aquilo que eu quero extrair. Agora, se eu estou barrelando por blefe, aí talvez eu possa fazer um pouco maior. E eu fiz próximo de 70, né? Mesmo assim deu, acho que uns 65% aqui a size. E funcionou, né? Então, esse é o spot que a gente estava analisando, que a gente viu as margens do que é bom aqui, qual turn que vai ser bom. Tipo, se bate o 6 ali, a gente já viu que é péssimo, se bate o 10, então, eu vou continuar. Tudo que esse cara defendeu o flop e ele vai continuar defendendo. Eu separei mais alguns spots aqui, deixa eu ver esse outro que eu separei, mas eu não rodei. Deixa eu ver se ele é mesmo um spot do second barrel. Aqui mais um spot do second barrel, onde eu falei para vocês sobre completar flush. Então, abriu 4-4, 50 blinds deep ali para trás, efetivo. Se betei flop, óbvio que eu já estou se betando blefe, e veja como eu faço baixo. Fiz aqui uma size de 25%. Acho que aqui a primeira contradição aqui do que eu falei para vocês na aula. Então, isso aqui provavelmente o que seja. Eu não jogo número de telas grandes, já joguei já lá atrás. Antigamente você precisava só saber sepetar, fazer o range de open raise certo e sepetar, você já ganhava dinheiro. Então você conseguia jogar 12, 14 telas. Hoje, jogando um pouco mais caro até, tipo, eu tento me manter com 6. E ainda assim, de repente eu estava num outro spot, não estava prestando tanta atenção nesse, num spot mais importante, e eu não consegui dar tanta atenção onde eu tenho de padrão uma CBET, uma size de CBET flop de EP versus BP maior. Deveria estar fazendo aqui de 40%. Não deveria estar fazendo baixo. Eu posso estar fazendo baixo assim, quando eu estou abrindo ali hijack, MP2, hijack, cutoff, botão. Eu posso estar fazendo baixo. E não também do SP, né? Fora de posição também não. Mesmo assim, beleza, vamos dar continuidade para o objetivo, né? Que é o turn, saber se o turn foi bom. Em cima do que a gente viu hoje, vocês acham esse turn bom? Ou a Cara, gente para nós não é muito, não. não é muito para nós? Tá, e aí o que a gente faz com esse 4-4? A gente dá check agora ou a gente desliga a mão? A gente dá give up. É que temos muita equidade, né, cara? Aí, complicado mesmo. Acho que dá pra fazer os dois, checar o betar. Mas, eu acredito que sim, né? Mas o que você acha que vai ser melhor? Tipo, pensa na próxima street. Tipo, bateu, completou o Ouros lá no River. Vai ser bom? Não. Ele tá Ah, pagando. Ele pagou, ele também tá, mas não. né? Não, ele pagar é pra pagar com 9, hein, cara. Não precisa nem ter outro. Tá. Mas se ele Ah, está pagando com 9, beleza, ele está te pagando com 9. no Você, caso, a mão de valor dele que a gente betaria seria 9. tá, mas eu quero entender o seu pensamento no seguinte. Vamos lá, pensar junto. Existem mais cartas boas? A gente agora, se a gente ver, primeira pergunta que eu vou fazer para você. Só o que falou, o que começou falando me responde. Depois a gente interage aqui. A primeira pergunta que eu vou fazer. Aqui é melhor a gente
continuar blefando. Aqui é melhor a gente... Não, vou mudar a pergunta. Se a gente se betar turn agora, a gente está se betando valor ou a gente está se betando blefe? Seria blefe. Tá, mas aí você falou para mim lá no começo que a nossa mão tem muito valor. Não, nós temos muita equidade. Muita equidade, isso. Muita equidade. Tá. Mas se você beta aqui, você está betando valor ou você está betando blefe? Cara, não é bom a gente generalizar valor ou blefe, né? Mas aí seria, eu diria que isso é blefe. Eu acho que a gente Contra o botão deve... nesse bordo aí é blefe. Não, a gente está contra o Quer dizer, bebê. contra o bebê, desculpa. É blefe, né? É. Tá. E por que que a opção agora de blefar pode ser melhor do que a opção de tentar jogar valor? Porque a equidade pode virar e a gente pode estar ganhando no river. E daí extrai mais. Eu acredito que não tenha cartas boas para a gente River, de verdade, eu não visualizo. Eu acho que vai ser difícil qualquer carta River que bater. Se bater o 3 e a gente completar uma sequência, vai ficar ruim se ele sair de Donkey, Bet River. Se ele sair de Donkey, Bet River Pot, por exemplo. Não, mas daí eu tenho que foldar, né, cara? Não tem o que fazer. Então, aí você se colocou nesse spot. Você deixou ele fazer isso daí. Eu veto pra comprar Xodó, mano. Betar aí para checar no river. Depende. Mas o problema é se ele Calma, vier gente, na calma, Donkey vamos lá. Bet. Vamos continuar na linha de raciocínio. Porque, por quais razões vai ser bom a gente continuar blefando? Porque se você continua blefando, você tem ainda a possibilidade de pegar aquela aula minha lá da semana passada de 3 barril e blefar novamente o 4-4 no River. Por quê? Porque o seu range de EP ele é muito mais forte que o range do bebê. O seu range tem todos os overpairs. Seu range tem muito mais Wise, muito mais o rei do que o range dele. Mas esse bordo aí desfavorável, amigão. Sem Que um par tem? na mão. Que O bordo tá tem? desfavorável, ainda que ele seja o TG, não? Tá, mas a gente não tá. Não, nós somos o TG. Pensamento Então, de range versus range. exatamente, ainda que eu sei o Hero aí seja o TG, o bordo tá desfavorável, não? Tá desfavorável para quem? Pro TG. Tá, mas Se ele não tiver quem tem mais? se ele não tiver um top pair na mão, como tu estás mencionando aí, que tem tem pares de ás, tem vala-vala, enfim, é o range do TG. Sim. Ele sem nenhum par, o bordo tá todo, ele não tem força nessa mão, o bordo tá todo do big blind aí. Quem tem flush maior nessa mão? Range do TG ou range do bebê? O TG. Quem tem mais overpair nesse range? Range do TG ou do bebê? TG, ué. TG. Então, o nosso range não é tão desfavorável assim quanto ele parece ser. Mas os camaradas do nosso field não olham muito esse negócio de range, não. Se ele acertou um flush, ele um baby flush, qualquer. Ele não vai largar assim, porque Gente, tem mais flush no nosso prestem range. bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora. Eu, Rafa, sou muito bom no jogo exploit. Tanto que eu bato muitos limites até 22. Para quem me acompanha no Facebook, há um tempo atrás eu fiz uma postagem no meu gráfico. Eu bato muito limite até 22, que é onde a gente joga muito exploit. Só que para você saber jogar o exploit, que é o que eu quero que vocês façam, eu tenho que passar para vocês na aula, e eu preciso que vocês aprendam também o GTO. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é que na calculadora de range, ou seja, GTO, calculadora de range não tem exploit. SBet. Na calculadora de range, ele vai estar mandando você blefar esse 4-4, provavelmente. Posso estar errado aqui? Talvez, eu estou tentando ver se desocupa o servidor.
Mas Bom, eu, intuitivamente, já falo para vocês agora que eu continuaria blefando meu irmão. Para quê? Não, Para eu ter a possibilidade de blefar River, porque a na carta verdade, que completa flush, ela é boa para a gente blefar, quase que sempre. E se eu checar aqui, eu estou praticamente morto. Não acredito que a gente tenha valor de showdown, primeiro. Ó, olha só a desvantagem da gente na check. E se o cara te pagou a second, o bet flop com 5? Ice 5. Off. Aí você dá check turn. Ele checa turn, você vai checar river também. Bateu lá um rei no river. Ele checa river, você vai checar river também, porque você não sabe transformar o 4-4 lá em blefe pro rei. E aí você vai não, dar check e o cara vai, pum, showdown de 5. Concorda comigo ou não? concordo plenamente. Eu acredito que aí só puxa na base do blefe mesmo. Além disso, por que abrir o 4-4 se a intenção não era blefar? Né? Também, 4, 50 blinds a gente vai ter. Eu geralmente abro uns 45, 50 blinds, abro ainda o 4, 4. Abro até o Duque. Nesse stack, não vou abrir 40 blinds menos nunca. Não vou abrir. Mas abro nessa faixa etária de stack porque toda vez Tá que a gente todo mundo extrair. deep, né? Tá Todo todo mundo mundo deep. Isso eu tenho que falar, tipo, eu não abro quando eu abro quando eu tô 40 blinds mais, mas não adianta nada eu ter 50 blinds, a mesa toda ter 20. Eu não vou abrir Exato. também. Que aí os stack efetivos são 20 blinds. E Exatamente. eu também acredito que esse 4-4 não tem valor de showdown, acho que só vai na base do blefe mesmo aí. É isso que eu tentei falar desde o começo. Tipo, você dando check aqui, eu não lembro com quem eu estava falando no começo, que a gente tem muito valor de showdown ainda. Não acredito que a gente tenha muito valor de showdown. A partir do momento que você deu o smash flop, a gente deu o call. Perfeito. Mas aí já entra aquela outra questão que você mesmo explicou na outra aula, né, Rafa? Se o cara for um recreativo, não tem cabimento, não tem por que eu fazer isso, porque com Asi 5 ele vai me pagar. Cara, tem Meu, porque é o seguinte. recreativo que overfolda tudo aí, mano. Folda o 9 aí por causa do ouro. Ele vai foldar o 5. O recreativo, ele vai foldar o 5 aí. A não ser que ele tenha o Wise 5 com Wise de ouro. Ele não folda mesmo. Aí ele não Ele folda tem um mesmo. backdoor para flush, o Nuts, né? Ele realmente não. Aí ele não folda. Se ele tiver combos com 5 que completam flush ainda, talvez ele não folda mesmo. Tá? Então, mas o que vai complementar isso que eu estou passando para vocês aqui é GTO. Deixa eu ver se desocupou aqui o servidor para a gente rodar essa mão. Um momentinho. Pô, infelizmente eu não vou poder continuar assistindo a aula, mas me farei presente mais vezes. Cheguei aqui e nem me apresentei, pessoal. Eu sou novato, acabei de entrar no time aí, eu sou o Acácio e estou assistindo as aulas agora do comecinho, mas gostei. Essa aqui fica salva, inclusive, não, Rafa? Fica salvo, depois vai para a videoteca lá depois. Pô, show de bola. Excelente Beleza? aula aí, viu? Grande Valeu, abraço. mano. Valeu, tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau. Eu consegui aqui o servidor. Vamos rodar aqui. Vamos ver esse spot. Vamos ver se eu tô em forma ainda. Eu secretaria. Eu acho que dá pra escolher o vilão aí, cara. Esse cara folda pra ser bet turn e tal. Isso sempre. Você sempre vai ter que olhar isso daí. Que é aquela coisa que eu falei. Tanto check quanto bet aí nesse turn, eu acho válido. As minhas aulas, galera, tipo, eu tô tentando fazer umas aulas um pouco mais com conteúdo teórico, como vocês podem ver ali, tipo, eu tô mudando minha maneira de fazer aula. E o que eu tô trazendo para vocês, óbvio que vocês jogam um fio de mico, mas daqui a pouco eu vou começar a restringir as minhas aulas. Tipo, por quê? Porque eu quero ver a galera subindo de level. Eu quero fazer aula para a galera que vai chegar lá na reta 4, reta 5, que já vai estar com todo o pensamento de ranges pronto, vai estar com bastante GTO já introduzido no jogo. E as aulas que eu estou fazendo,
Óbvio que eu estou fazendo com pensamentos já de limites um pouco maiores, porque eu penso que é assim que vocês devem pensar também. Vocês já têm que começar a se preparar para a subida de reta e saber balancear. Pô, estou fazendo isso aqui no 1,10, sabe? Vai passar? Não vai? Tem que saber tudo isso daí, né? Tem que saber basear. Só que vocês têm que fazer a jogada, porque se vocês não fazem a jogada, vocês não evoluem. Ah, fiz no 1,10 aqui, mas, pô, achei que era bom aqui, cara. Deixa eu ver se é bom mesmo, se não é. Vou tirar a dúvida. Isso também é importante. Vou pegar aqui, então, no spot, só deixa eu modificar aqui para 50 vez. Vamos ver se esse turn é bom para barrelar um. Então, lembrando, gente, isso aqui, puro GTO, certo? Vamos voltar aqui à ação. Então, a gente tem o flop 9, 5, 2. A gente deu bet, BB deu call, turn veio 6. BB deu check. Qual a melhor ação para o TG? Vamos olhar aqui. No GTO, não. Não. No GTO, 4-4 tá checando. Mesmo eu tendo 4 de ouros. É porque eu acho que a gente vai ter muito range de continuação com esse board para ele também, porque ele é só dos 5 que a gente consegue expulsar mais. O 9 que ele defendeu, ele continua, o Ouros ele não larga, Perfeito. e os combos que ele tem, tipo assim, 2 e 5 conectando sequência, ele também não larga, então é mais quase um give up aí já, É um give up. esse Eu, por check. exemplo, só que sai um pouco daquilo que eu quis passar na aula para vocês, que foi lembrar que turn que completa o flush vai ser bom. Foge um pouco eu mostrar isso daqui para vocês. Pô, mas tem que dar uma olhada na equity desse 4-4 aí. Não, cara, tipo, tá dando check, né? Tá aqui, tá dando check. É só uma broca, cara, eu acho que não tem Ele muita... beta, ele beta, ele beta muito pouco. É que a chance dessa mão Ele ganhar tá no betando showdown, aqui, cara, é grande. ele não tá betando quase nada. Tipo, eu não acho que seja grande de verdade, tipo, não acho mesmo. Agora, o 4 é GTO bom, falou isso ouro é pra bom, gente. 4 Ele é tem bom, um ouro é bom, pouco, 3 é bom. ele tem um pouco de blefe aqui. Ele Ouro tem não é bom, uma. não, viu? Eu não acho que Não é ouro é bom, bom quando não é bate bom, ouro, não. não é bom. Cara, muitas vezes bate o ouro, se não checa ali. Intuitivamente, como eu disse antes da aula, tanto que eu fiz ali Seven Battle, tipo, intuitivamente eu tava fazendo ali 4-4. Tava fazendo, se eu tivesse 3-3, por exemplo, que tá dando check 100% das vezes. Tipo, ele não tá barrelando. Mas eu não vejo a gente dando showdown no River ali. Eu acho que a gente só pode checar ali nesse 6, o 4-4-3-3, quando a gente tá dando give up com a mão. Tipo, se o cara tá 30% do River, a gente tem que também optar lá se a carta River foi boa pra gente transformar em blefe e dar raise River, ou se a gente tem que dar fold para 30%, para 25% bet River. Tipo, tá ligado? Tipo, eu não vejo a gente dando check-check aqui 4-4 e a gente podendo pagar o River. Mas vamos até ver se aqui, se o GTO, se ele roda isso daí. Aqui eu coloquei dando bet de isso daqui e agora vamos ver o que o bebê tem que foldar. Tipo, ó, isso aqui, o que tá em verde é o range de call, do bebê. Ok? O que tá em azul, ele tá foldando. Então, eu não entendo muito bem ainda o porquê dele mandar eu checar.
no turn, sendo que eu vou fazer ele foldar um monte de combo ainda. Mas o GTO fala em check. Tipo, para mim fica um pouco... Entra um pouco de contradição aqui. Mas, ô, Rafa, os combos que estão foldando aí, boa parte tá ganhando já, cara. Boa parte tá ganhando e tá foldando? Desses combos que estão foldando, os azulzinhos aí, boa parte 4-4 tá ganhando. Sim, boa parte tá ganhando, sim, mas pensando na próxima street, que é isso que eu vou ver se vai rodar o Wizard aqui. Pensando na próxima street, tipo, eu fazendo ele foldar combos como 10 e 5 de ouros, por exemplo. 10 e 6, não vai ter de ouros, não tem. Não tem. Vamos pensar aqui nos combos. Tipo, esse A6 OP, por exemplo, que ele dá 100% de call, mais de ouro. Né? Perceba que são ali os combos mais de ouro. E esses combos, sabe? Tipo, é melhor tirar, sabe? Talvez seja pouco aqui ainda, mas, ó, sabe, tem várias mãos ali que ele tem que foldar, né? E o cara talvez não folda a de ouro, obviamente. Mas vamos ver aqui se ele deixa esse Wizard deixa continuar a mão quando ele me paga. E aí trouxe um River Ouros. Vamos ver. Trouxe um Rei de Ouros. Vou colocar primeiro. O bebê deveria checar 100% no range que ele continuou com o call. 100%. Certo? Vai estar dando um bet ali baixo, provavelmente com valete dama de ouros, ó. Valete dama de ouros. Para bloco em betar, né? E o restante, check. Checou tudo. Aí vamos ver o que o bebê deveria fazer. Perdão, o EP deveria fazer. A questão aqui é a seguinte. O 4-4, ele está mandando agora transformar em blefe. Um bom percentual. E aí, quem tem a manha agora de pegar o flush de ouros e blefar? Quem que tem a manha aqui de pegar, tipo, o 4-4 que não tem como mudar o meu combo? E se tem, eu não lembro como. Sabe? E transformar um monte de combo aqui em blefe. Então, eu acho que você vai estar dificultando, mas no GTO fala que não vai estar errado. Inclusive, no GTO você vai estar 100% das vezes certo dando check. Certo? Mas, em cima do que a gente viu na aula de hoje, o que eu queria deixar para vocês de lição é você pensar na próxima street, se você vai estar se complicando ou não. Lembrar que com cartas que completam flush vão ser boas para quem é o agressor. Porque pensa também no seguinte, sem nenhuma proteção, nenhuma do naipe? Não, sim, mas pensa no seguinte, vamos pensar lá na CBET Flop. Pensa que nesse field, até a galerinha que estuda hoje, eles fazem muito check raise com flush draw. E o cara só te pagou, só te deu call. A maioria ainda acaba dando check raise no bebê ali, até com flush em eyes, quando não deveria. Da check raise, que é um combo forte ainda. Deveria estar dando um check raise com combos de flush menor. GTO, pensando GTO. Então, pensa que o cara não te deu check raise. Ninguém aqui parou para pensar nisso daí. O GTO, aqui o Wizard está pensando em tudo isso. Tipo, quem que vai pegar lá agora lá? Se você está no BB, por exemplo, você tem AIS e 10 off, e você tem o AIS de ouros.
Você não deveria estar dando check raise? Pensando em transformar sua mão em blefe para quando bater ouros você ter muita possibilidade de blefar? Porque você tem a blocker de lance, você tem no backdoor em flush, no caso, quando completa. Bate ouros e ouros. Ficou lindo você fazer check raise flop. E nesse field a galera faz com flush draw muito check raise. Então a gente também tem que pensar nisso. Então aqui está falando que a gente não vai praticamente blefar. Tipo, as mãos que a gente betou turn por blefe, mas o 4-4, por exemplo, tem um percentual ali, todos os combos que não tem ouros, ele tá blefando, por exemplo. O que tem ouros, ele tá dando check. Vejam lá. Ô Rafa, o que eu percebi ali pelo GTO, cara, é que quando bate esse ouro e tu não tem mais nada de ouro na mão, meu, tu tá perdendo, com certeza. Então tu tem que betar. E é o que ele tá fazendo, tipo, o 4-4 que não tem ouros, ele tá betando. Porque daí o 9 vai foldar aí e tu vai fazer foldar alguns ouros mais baixos também, se tu betar uma bomba aí. Exato. Tipo, mas no turn ouros, quando a gente tem o 4 de ouros, a gente não pode blefar, porque, principalmente nesse field, que ele vai te dar como qualquer ouros. Tipo, então, o GTO versus Exploit, ele é bastante difícil, por isso que a gente tem que aprender a fazer bastante leitura de range percebido, a gente tem que saber fazer muita leitura de range nessa hora, tudo isso daí vai influenciar, mas para vocês, de novo, repassando, para vocês fazerem um bom exploit, vocês têm que conhecer de GTO. Pô, eu vou pegar aqui meu 4-4 em ouros, vou ver lá que o cara folda só 30% para ser bet flop, mas o cara folda 100% para ser bet turn. Eu vou dar check com meu 4-4? Porque no GTO tá falando que é para dar check? Não, eu vou pegar aqui o exploit. Eu vou betar turn. Esses solvers, eles servem, obviamente, para direcionar muito as ações que vão ser melhores, pensando no GTO versus GTO, que aqui é robô versus robô. Não é robô versus ser humano. Então, o solver, ele está pensando robô versus robô, que um deveria fazer de um lado, que o outro deveria fazer do outro. E só que é isso daqui que vai dar o direcionamento para vocês poderem explorar melhor situações. Ele vai dar a direção do que é melhor fazer em cada street. Ele vai falar quando é melhor você dar raise, ele vai falar quando é melhor você dar check, quando é melhor você dar up, foldar. Vai falar. E em cima disso, você tem que juntar com a leitura de HUD e conseguir explorar a situação. Basicamente é isso. Certo? Então, vamos voltar aqui para as respostas lá das perguntinhas do PowerPoint. Vou voltar lá nas perguntas. Como construir range de barril turn? Acho que essa resposta ela é bem simples, assim, tipo, não deve haver dificuldade. Alguém consegue responder ela? A gente falou isso durante a aula toda, praticamente. O range de barril turn vai ser o range que atingir a gente aqui, o range que tá abrindo, né, lá do TG, ué. São as brothers, tipo, né, as cartas mais altas. Foi mais ou menos o que foi falado numa aula de CBET Turn, onde quando o turn for uma carta maior que duas cartas do flop, a gente vai ter tendência a CBetar, mandar esse segundo barril. Sim. A resposta basicamente é essa. Então, construir range turn, a gente tem que construir ele já pensando, por exemplo, pegar aqui um exemplo para ficar melhor, mais fácil essa resposta para vocês visualizarem. Se vocês têm AIS X
vai ser AS 10 mais, né? X off, com AS de ouros. Você está construindo esse range, até para poder blefar depois, sabe? Você não acertou nada ali, mas tem uma blocker de nuts. Então, isso é você construir o range de barril turn. Construir range de barril turn é você pegar uma calculadora de range e fazer range versus range, ver as cartas que vão melhorando para você e as cartas que vão melhorando para o oponente em equidade. É dessa maneira que você aprende quais cartas que vão ser melhor no turn para você. Quando devemos optar em realizar a equidade? A gente não falou sobre realizar a equidade, né? Acabei passando aqui o exemplo de realizar a equidade, que eu não separei mal, desculpa para vocês, mas eu vou responder. Mas, ô, Rafa, o check com aquele 4-4 lá é realizar a equidade, né, meu? É sim, um exemplo, mas não é bem o exemplo que eu gostaria de dar. Tipo, eu gostaria de ter pego uma mão que a gente se betou flop com flush draw e não completou o flush turn. E aí sim, um exemplo bom seria o flop 10-6-2, onde a gente tem backdoor flush, por exemplo, perdão, tem 10-6-2 com flush draw, não rainbow, flush draw. A gente está no flush draw e a gente se betou flop, ele deu call e dobrou o 6, por exemplo. Vai ser melhor a opção da gente utilizar essa questão de realizar a equidade. Lembra que o 6 vai ser muito ruim para a gente continuar blefando. Então, Aí, essa questão de quando a gente quer realizar a equidade é o caso de jogar de check. Isso. Mas não pega isso e começa a utilizar isso como medo. Uhum. Tem que ser pensamento. Range versus range. Quanto que esse vilão folda turn? Cara, é quando tu acha que o vilão não vai foldar. Eu tô aqui no flash draw. Bateu a dama, que é muito boa para fazer second barrel por black. Mas eu tenho aqui o Wise Rei em ouros. E, cara, esse cara aqui não folda nada turn. Esse cara folda 0. Ele tomou 5 c-bet turn, ele não foldou nenhuma c-bet turn. Cara, vou realizar a equidade. Vou checar a dama mesmo, sendo boa para eu levar. Sacou? Então, aí a gente já pega o GTO e consegue utilizar no exploit. Sacou? Quando você aprende a fazer bastante leitura do jogador, leitura de range junto com o jogador. E a frequência ideal de c-bet turn em pot HU, ela vai chegar a 65%. E overall é 50% c-bet turn. Tá? Então, em pot HU, a frequência ideal é 65%. Em overall, é 50% a frequência ideal. Então, quando o cara se beta 50% lá que você viu na hora, depois o cara que se beta 50% turn, ele está na frequência ideal. Overall. Aí vocês pegam no PT4 de vocês e olham quanto que vocês estão se betando turn. Olha quanto que vocês estão se betando turn em HU. Vê se tem amostragem para tirar conclusões. Lembra que a gente não deve analisar database pequena, senão vai ser a gente pode errar, né? Pode ser Essa amostragem do vilão aí de c-bet, flop e turn não precisa ser muito alta, não, né? Cara, acho que 500 mãos já dá, né? Não, cara. Nunca analise nada da sua database com 500 mãos. Nunca analise nada do dia. Depois eu vou fazer uma aula explicando isso daí o porquê. Você deve começar a analisar coisas da sua database a partir de 20 carentes. Eu digo do vilão, quando eu peguei ele na mesa, tipo, o c-bet turn não tava com 500 mãos, não? Até umas 300, 400 mãos já dá para você ter ali um parâmetro. Fechou. É isso, galera. A aula de hoje, então, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta. Mesmo dia, mesmo horário. Quinta-feira que vem, às 9 da manhã. Beleza? Valeu, forte abraço a todos aí. GL nas mesas. Rafa. Obrigado. GL. Top aula, valeu. Valeu.